Gostaria de desejar a todos bem-vindos e gostaria de convidar o irmão a se colocar em pé. Vamos exaltar o nosso Deus. Amém? Espero que o irmão esteja feliz de estar aqui. Se você está feliz por estar aqui, diga para o seu irmão: é bom estar aqui. E vamos juntos dar glórias ao Senhor. Aleluia. Vamos exaltar o nosso Deus. Procurou ver no silêncio tu estás. Me busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Eu vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Senhor, prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Eu vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Quero ouvir tua voz.
pensamentos são mais doces que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Eu quero te obedecer, te obedecer. Seus pensamentos são mais doces que o meu. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Eu quero te obedecer, te obedecer. Seus pensamentos são mais doces que levanta sua voz. Jesus, eu quero te obedecer, te obedecer. A tua palavra me leva à tua vontade. Eu quero te obedecer, te obedecer. Esses pensamentos são mais doces que o meu. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Seus pensamentos são mais doces que o mel. A tua palavra me leva à tua vontade. Glória a ti, Senhor. Te adoramos, Senhor, com milhares de aleluia. Te louvamos. Tu és digno, Senhor, de receber louvor e toda adoração. Receba hoje, Senhor. Por quem os roxos clamariam, quem pôde estrelas acender, anseia a criação, palavras pra cantar. Este é o meu prazer. Com milhares de aleluias, teu nome
poder. Jesus, Pra sempre eu vou cantar milhares de aleluias, milhares mais, com milhares de aleluias, teu nome exaltarei. A ti, Jesus, a honra e o poder. Jesus, Pra sempre eu vou cantar milhares de aleluias, milhares mais, com milhares de aleluias. teu nome exaltarei. Vamos te Só a louvar, ti pertence a glória. a honra e o poder. Jesus, Pra sempre eu vou cantar milhares de aleluias, milhares mais, com milhares de aleluias. teu nome exaltarei. Só a ti Tu és digno, a honra e o poder. Jesus. Eu vou cantar milhares de aleluias, milhares mais. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. With a thousand hallelujahs, We magnify your name. you alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. Magnify your name. Oh, Senhor Jesus. Exaltamos Jesus. Tu és digno, Senhor. Receba, Senhor, toda exaltação essa manhã, Aleluia. toda honra e toda glória, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. Adora o Senhor essa manhã. Aí onde você está, de todo o seu coração, de toda a sua mente, todo o seu ser, chegue na presença dEle essa manhã. Toda a glória Chegue na presença dEle essa manhã e adora ao Senhor. para sempre. Milhares de aleluia. Oh, Senhor. Oh, aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Para sempre, aleluia. Te adoramos, Jesus. Adora Ele. Aleluias, teu nome exaltarei. Só a ti Posso ouvir a sua voz, igreja? a honra e o poder. Posso ouvir mais alto? Vamos exaltar Jesus, aquele pra que é. sempre eu vou cantar milhares de aleluias, milhares mais. Declare mais alto. Quero ouvir a sua voz, igreja. milhares de aleluias. Teu nome exaltarei. Só a ti pertence a glória, A honra e o poder. Jesus, Pra sempre eu vou cantar milhares
Igreja, não é a coisa maravilhosa, a coisa linda estar na presença do Senhor? Amém. Não é a coisa maravilhosa estar na presença do Senhor? Então que o nosso coração nessa manhã, nosso coração expresse essa alegria em estar na presença dEle, exaltando a Ele, cantando para Ele, porque Ele é digno de receber o louvor. Posso ouvir a sua voz? Declara. Mais alto, igreja, quero ouvir a sua voz. Exaltarei, só a ti pertence a glória. Mais alto, igreja, vamos declarar. E o poder, Jesus, pra sempre eu vou cantar. Milhares de aleluias, milhares. Vai, declara mais uma vez, declara aquele que é. Milhares de aleluia, teu nome exaltarei. Só a ti pertence a glória, a honra e o poder. Jesus, pra sempre eu vou cantar. Milhares de aleluias, milhares. Mais uma vez, declara mais uma vez. Declara aquele que é. Milhares de aleluia, teu nome exaltarei. Só a ti pertence a glória, a honra e o poder. Jesus, pra sempre eu vou cantar. Milhares de aleluias, milhares. Dê glórias ao Senhor essa manhã. Aleluia. Aleluia. Amém. Que o nome dele seja exaltado nas nossas vidas para todo sempre. Amém. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado para todo sempre em nossas vidas. Glória a Deus. Vira para o seu irmão que está aí. Diga para ele que é maravilhoso estar com ele essa manhã. Maravilhoso estar com ele. Casamento. Meus queridos irmãos, nós temos andado numa série que foi introduzida aqui pelo irmão Dércio. Características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Irmão Dércio trouxe aqui a primeira característica dessa igreja que está cheia do Espírito Santo, que é temor a Deus. Se essa igreja está cheia do Espírito Santo, uma das coisas que ela vai fazer é temer a esse Deus que lhe dá, que lhe enche, que lhe instrui. Honra a esse Deus. Essa é a característica, essa é a primeira característica que nós tocamos. E a segunda característica, irmão Felipe teve também a bênção de estar aqui compartilhando sobre a plenitude, o desejo da plenitude, de estar cheio do Espírito Santo. Essa igreja transbordar do Espírito. Eu tenho, acho que ele falou lá em Efésios capítulo 5, nos versos 18, de encher do Espírito Santo e não do vinho. Então nós precisamos estar sim, cheio do Espírito Santo. Essa manhã vamos dar assim continuidade nessa nossa linha de mensagem. Essa linha vai nos levar até janeiro do próximo ano a estudarmos as características, essas características de uma igreja cheia do Espírito Santo. E hoje em particular nós vamos falar da terceira característica, que é pregação fervorosa. A pregação fervorosa é uma das características de uma igreja cheia do Espírito Santo. A palavra de Deus lá em 2 de Timóteo, no capítulo 3, nos versos 16 a 17, que é um texto bastante conhecido já, vai dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a compreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra.
Senhor Jesus, nós oramos pedindo a sua graça, pedindo o seu favor. Essa manhã, abra os nossos corações, nos instrua, Pai, nos direciona de acordo com a sua palavra, para que a gente de facto seja essa igreja cheia do seu poder, cheia do mover do Espírito Santo. É o que nós almejamos, nós ansiamos por isso, Senhor. Nós oramos tudo isso no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Nós lemos aqui o texto, nós já temos o nosso título, que é Pregação Fervorosa, e lemos esse texto na qual que toda a palavra ela procede de Deus. Toda a palavra é inspirada, ela é a revelação do próprio Deus para com a humanidade. Lemos esse texto. E uma igreja que almeja, uma igreja que anseia estar cheia do Espírito, uma das características é que ela tem essa ousadia de ter a sua pregação fervorosa. E quando falamos da pregação fervorosa, nós podemos colocar algumas ideias, ou mesmo uma ideia do que é pregação fervorosa. Nós podemos colocar, por exemplo, a pregação fervorosa é subir aqui ou estar em algum lugar e começar a gritar. Não é essa a ideia que nos vem? Eu já ouvi pessoas dizer assim: se você quer orar uma oração que Deus vai ouvir de ti, você precisa mesmo orar, né? Gritar mesmo. Parece que Deus é surdo, né? Não consegue, nós precisamos gritar: Senhor, então precisa me ouvir, Deus. Então aí vai dizer assim: esse irmão, ele orou de uma forma fervorosa, né? Aí temos também a pregação e o pastor tem que chegar aqui e gritar, saltar de um lado. Aí vai dizer assim: uau, estava fogo hoje, né? Havia poder hoje. Tá bom. Isso não quer dizer que não podemos fazer isso, não porque, mas eu acho que o conceito da pregação fervorosa não vem por meio de gritar, saltar, não vem por meio disso, mas sim vem por meio da própria palavra e aquilo que é centrado na própria mensagem. A palavra, qual é a palavra? O texto bíblico, né? Um ensinamento bíblico centrado na pessoa de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Essa é que é a pregação fervorosa. Um ensino bíblico com centro na pessoa do Senhor Jesus. Essa é aquilo que nós consideramos uma pregação fervorosa. E toda a igreja, de uma forma geral, toda a igreja precisa de um bom sermão, precisa de ouvir essa pregação, a importância da pregação na vida do crente, porque essa pregação nos ajuda como indivíduo, nos ajuda como discípulos a poder crescer. Então precisamos ouvir essa pregação mais centrada na palavra, né? O texto, o ensino é a palavra de Deus centrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para desenvolver essa questão da pregação fervorosa hoje, eu gostaria de trazer aqui alguns pontos, os seguintes pontos para destacar e entendermos juntos essa característica que é a pregação fervorosa, essa característica que a igreja tem, ou que a igreja deve ter quando ela está cheia do Espírito Santo. A primeira característica é reparar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no concernente àquilo que Jesus ensinava. Jesus sempre baseava-se a autoridade dos seus ensinos na verdade das Escrituras. A igreja ela sempre se inspira na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus aqui
podemos trazer aqui 2 exemplos nos ensinamentos do próprio Jesus Cristo, mesmo mostrando que ele nunca fugiu das Escrituras. Ele sempre mencionou as Escrituras, ensinou a partir das Escrituras. E um dos grandes exemplos é quando nós reparamos lá em Lucas, no capítulo 4, nos versos 16 a 21, Jesus chega na sinagoga, ele dá do espaço para poder compartilhar, e ele pretende falar dele mesmo, ele pretende se revelar para o povo que estava lá, mas ele não veio, não usou ele mesmo, ele usou as Escrituras. Ele vai, chama o trecho do profeta Isaías e declara o texto do profeta Isaías, e depois ele vai dizer que aquela profecia que foi feita lá, aquele dia, estava se cumprindo aquele dia. Então repara que Jesus é um modelo para que essa igreja, para a igreja nos dias de hoje, esteja cheia do Espírito Santo, não fugindo da própria palavra de Deus. Então Jesus é o principal modelo. Lá também em João, eu só estou trazendo aqui esse exemplo, para ver que Jesus ele se baseava no ensino, nas verdades das Escrituras. Ele não inventava, ele sempre chamava e mostrava e trazia o seu ensino a partir das Escrituras. E lá em João 6 é um exemplo desses. O povo vai, procura Jesus, porque eles queriam, Jesus sabia que o que eles queriam eram simplesmente comer, e Jesus está instruindo a eles, lá onde Jesus vai falar sobre que ele é o pão da vida. E o povo vai dar exemplo que lá no deserto Moisés deu maná. Jesus vai dizer que não foi Moisés que deu, mas sim foi o Pai é quem deu a maná. E também é o Pai que está dando esse pão, o pão da vida, é o Pai que está dando. E todo aquele que crer, comer desse pão, nunca mais teria o quê? Fome. E Jesus se apresenta, ele ensina. Todo o ensinamento dele está baseado nas Escrituras. Se nós queremos ser essa igreja cheia do Espírito Santo, a nossa base tem que ser por meio das verdades bíblicas. Amém? Tem que ser por meio das verdades bíblicas. O segundo aspecto que nós podemos tirar da pregação fervorosa é permanecendo firme pela sola escrituras. Sola escrituras é uma palavra grega, latim, desculpa, é uma palavra latim, sola escrituras, que pretende referir o seguinte: sola tem a ideia de somente. Somente. Escrituras significa escrito, é referente às Escrituras. Então, o que vale dizer? Sola Escrituras significa que somente as Escrituras são a autoridade de fé e prática do cristão. A Bíblia é completa, dotada de autoridade e verdade, repreensão, correção para a educação na justiça, como nos referimos lá em 2 de Timóteo, no seu capítulo 3, nos versos 16 e 17, que lemos logo no princípio. Então, essa palavra, sola escrituras, ela foi um grito da reforma protestante contra o catolicismo romano, dito pelo Martinho Lutero, porque havia ali introdução de tradições culturais, tradições antibíblicas, que estavam sendo remetidas pela Igreja Católica no seu ensinamento. E Martinho Lutero, como nós já bem estudamos antes, que ele foi um dos reformistas,
e Martinho Lutero ia lutando contra essas tradições. Algumas das tradições que nós vemos lá era a oração aos santos, que permanece até os dias de hoje. Até os dias de hoje permanece, a Igreja Católica faz orações aos santos. Oração a Maria, foi uma das tradições que ela trouxe. A Imaculada Concepção que Maria teve, o batismo de bebê, indulgência, a autoridade papal. Então, tudo isso estava no seio, no ensinamento, por muito tempo, até os dias de hoje, dentro da Igreja Católica. E o Martinho Lutero, porque o Martinho Lutero, que estava sendo seguido, a Igreja Católica havia prometido excomungar a ele, e se possível até a morte, porque consideravam que os ensinos do Martinho Lutero eram uma heresia, e ele precisava de se retratar e pedir perdão para voltar à comunhão no seio da Igreja Católica. E tem uma palavra aqui que eu vou citar de Martinho Lutero. Ele vai dizer assim: portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, ao menos que eu seja persuadido por meio das suas passagens que citei, ao menos que assim submetam a minha consciência pela palavra de Deus, não posso retirar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus queira me ajudar. Amém. Então, para Martinho Lutero, ele entende que a palavra de Deus é a única autoridade para a fé cristã, e não as tradições. Isso não quer dizer que precisamos entender aqui, vamos separar aqui algumas coisas. Tem tradições que elas não ferem os princípios bíblicos. Nem toda tradição em si é má, porque tem no meio das nossas tradições valores bons, valores aceitáveis, mas por outro lado tem aquelas tradições que ferem com o princípio bíblico. E eram essas tradições da igreja, do catolicismo romano, que estavam interferindo naquilo que é a vontade bíblica, naquilo que as escrituras diziam, estavam interferindo dentro, orando para os santos, para Maria, indulgência. Vocês entendem o que é indulgência, né? Todos entendem? Indulgência era um pagamento que era feito para garantir os seus. Quer dizer, para você ganhar o céu, ter a vida eterna, você tinha que pagar um valor para conseguir o seu lugar nos céus. A gente sabe que o nosso lugar no céu, desde o momento que a gente aceita, crê no Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós já temos um lugar, nós temos a vida eterna. Então, tinha então esse conceito. E Martinho Lutero está a dizer que não é possível, desde o momento que os meus argumentos sejam assim, contrárias à palavra, haja assim uma explicação que me faça entender que os meus pensamentos estão errados de acordo com a palavra ou com a minha consciência clara. Então não tem como eu me retratar, não tem como eu me afastar. Por isso ele usa esse termo, sola scripturas. Sola Escrituras, que vai dizer somente as Escrituras e mais nada. Somente a palavra de Deus. E uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não se afasta da palavra de Deus. Ela procura todo dia conhecer, estudar, aproximar-se da palavra. E eu acho que é muito importante que a gente fique de facto na palavra, porque nos nossos dias muitos ensinamentos estão sendo trazidos que são contrários à palavra de Deus, que ensinamentos que levarão muitas pessoas ao inferno, ensinos diabólicos que se apresentam ser como de Deus,
mas elas não são de Deus. Então, todo cuidado. Se nós queremos ser essa igreja cheia do Espírito Santo, devemos temer a Deus, nos encher do Espírito Santo. Além disso, ser uma igreja que não se afasta da autoridade que está na palavra do Senhor. Amém? E o terceiro ponto mesmo é a autoridade da palavra de Deus. É uma igreja que reconhece a autoridade que está na palavra de Deus. Se lermos ou já lemos o texto aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versos 16 e 17, vamos entender que toda a palavra é inspirada por Deus. A autoridade da palavra de Deus, ela se baseia, fundamenta-se no seu autor. Você conhece quem é o autor da palavra de Deus? Quem é o autor? É o próprio Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Aí as pessoas vão dizer, não, mas os homens escreveram. Sim, Deus, esses homens, por meio da inspiração de Deus. Por meio da inspiração de Deus. Esses dias eu vi um vídeo a circular de um muçulmano tentando dizer assim que a Bíblia tem muitas traduções. Uma coisa é tradução e outra coisa é o cerne do que se pretende tratar. Porque eu posso explicar uma coisa de uma forma para que a minha audiência, o meu leitor entenda, mas sem mudar o conteúdo da coisa. O que eu pretendo é fazer que o meu leitor, a minha audiência, a pessoa que estará pegando, possa ter uma compreensão daquilo. Não podemos pensar porque há uma tradução, há outra tradução. Então o conteúdo muda de acordo com a tradução. Não muda nenhum conteúdo de acordo com a tradução. Antes, porém, o que se pretende é sempre facilitar a pessoa que está lá. Eu me lembro quando eu peguei a Bíblia pela primeira vez, nós tínhamos uma tradução que era chamada tradução corrente, de português corrente. Mas era uma tradução para a minha idade naquela altura. Porque tem umas palavras em português, em algumas traduções, como essa minha aqui, que se você não for uma pessoa que fala fluentemente português, ou teve a oportunidade de ir à escola, você vai ficar meio que... vai ficar meio que... O que quer dizer mesmo? O que Deus quer falar comigo sobre isso? Ou o que Deus pretende dizer? Nunca se depararam isso ao ler? Algumas expressões lá. Porque o português às vezes é bem alto. Não é do meu nível de língua. E aí eu preciso... Então, quando se fala da tradução, ela pretende adequar-se para que as pessoas possam entender. Isso não significa que existe um erro, não. Nós até encorajamos que os irmãos pelo menos tenham, se tiver as condições, tenham pelo menos 2, 3 traduções para fazer para complementar, saber esse é o português que está aqui, aquele é o português que está ali, esse é o português, ou é a língua que está ali, mas isso não significa que existe uma diferença. Ela tem autoridade e essa autoridade fundamenta-se no seu autor, que é Deus. Amém? Sendo assim, a autoridade da Bíblia depende exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Por isso que a Bíblia, vendo tudo aqui, o que nós acabamos de falar, a Bíblia
A igreja não possui outra fonte que possa se inspirar a não ser a Bíblia. A Bíblia é a nossa autoridade infalível dentro da igreja. Por causa de quem? Por causa do seu autor. Podemos ter livros. Dentro da igreja nós temos vários livros. Nós temos manuais de discipulado. Um irmão aqui já pode escrever. Eu sei que tem irmãos que escrevem os seus livros. Mas esses livros, ainda que sejam uma bênção para o nosso crescimento, elas nunca vão ter o poder, nunca vão ter a autoridade que a Bíblia tem. Amém? Você compreende? Não estou a dizer que nós não devemos ler os manuais, não devemos estudar. Isso é bom, mas não vamos equiparar os nossos manuais, nossos livros de leitura como se fosse a autoridade. Porque a única e total exclusividade que a igreja tem, que é infalível, que é a autoridade da direção da igreja, é a Bíblia. É a Bíblia, não existe mais outro livro, não existe. Eu sei que nos nossos dias nós temos algumas seitas religiosas, por exemplo, como os Mormons, que vão dizer que existe um outro testamento, né? Agora anda ali uma seita também do Cacó Filipe, que diz que não, o livro agora que se tem que ler já não é a Bíblia, é o livro. Não. Nós, como a igreja, comunidade de vida cristã em Moçambique, dentro da nossa declaração de fé, nós consideramos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a única revelação divinamente escrita pelo próprio Deus. Amém? Dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Então, essa é a autoridade da Bíblia. O quarto aspecto que nós podemos tirar da pregação fervorosa dentro da igreja é a humildade em sua relação com a Bíblia. Quer dizer, humildade de quê? Humildade de cada um de nós, um coração humilde. Nós precisamos ter um coração, queremos ser essa igreja sensível aos ensinamentos do Senhor. Então nós precisamos ter um coração sensível, disposto a aprender, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Um coração sensível, um coração aberto, um coração disposto para poder aprender. Aqui não tem, hoje nós andamos em dias onde as pessoas acham saber tudo. As pessoas buscam fontes, buscam em qualquer lugar, qualquer tipo de ensinamento e acham saber tudo e não precisam do auxílio de ninguém e não precisam de ter um coração aberto. Se nós queremos ser uma igreja com essa característica de cheio do Espírito Santo, então nós precisamos ser uma igreja aberta em querer aprender a palavra de Deus. O salmista, lá em Salmo 25:4, vai dizer assim: faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas verdades. Um coração aberto, um coração sincero, um coração humilde. É assim que a igreja, se queremos ter característica de uma igreja fervorosa, com pregação fervorosa, não é chegarmos no domingo gritar, mas é uma igreja que se centra na palavra, que tem a palavra simplesmente como a única prática de fé. É o fundamento infalível de tudo
quanto nós seguimos, tudo quanto nós vivemos, tudo quanto nós aprendemos, porque nós acreditamos que essa é a revelação, essa é a inspiração de Deus para com a humanidade. Glória a Deus. E o último ponto é a importância da pregação na vida do crente. A importância da pregação na vida do crente. Vou trazer aqui só bem rápido 5 aspectos da importância que a pregação faz. Aquilo que a palavra faz na vida do crente. O primeiro aspecto que destacamos aqui é aperfeiçoa. À medida que nós ouvimos, né? A fé, diz a palavra em Romanos, diz que a fé vem o quê? Vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Qualquer coisa? Não. A palavra de Deus. À medida que ouvimos, à medida que memorizamos os versos, vai acontecer o quê? Cada dia nós nos aperfeiçoamos. É incrível, porque eu estava com esses irmãos lá, e muitos desses irmãos, eles não podem usar uma Bíblia assim como essa. Sabia dessa? Essa Bíblia grande assim. Nós andamos no domingo, até cheio de estilo assim, quando vamos nos reunir com a nossa Bíblia. Esses irmãos não podem fazer isso, porque alguns, sendo encontrados com uma Bíblia assim na mão, vão ser presos. Eu estava ouvindo também que lá onde eu estava, que você não pode sair na rua e encontrar um muçulmano e falar sobre Jesus. É crime. Então, mais uma vez, eu reparo assim, meu Deus, eu agradeço pelo privilégio de estar aqui nessa nação. Nem tudo é perfeito, mas nós podemos compartilhar a nossa comunhão consigo, Senhor, e podemos compartilhar a nossa comunhão entre irmãos de uma forma livre. Mas, contudo, vem um desafio, porque quanto mais somos livres, mais conforto nós encontramos. E paramos, às vezes, em poder anunciar, declarar, proclamar aquilo que Cristo é. Então, cuidado com a nossa zona de conforto. Antes, vamos colocar isso como uma bênção de Deus e levar o Evangelho avante. Amém? E, como eu dizia, a importância da pregação na vida do crente. A pessoa, a segunda importância é limpa. Né? João 15, 3 vai dizer assim: vós já estás limpo pela verdade que vos tenho falado. A palavra de Deus faz o quê? Nos limpa. Santifica. Se a pessoa limpa, ela nos santifica. João 17, 17. Santifiquei-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então nós somos santificados por meio da verdade. A palavra liberta. Não é assim? Esse é um dos textos muito usados lá em João 8, 32. Diz como? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como esconder a verdade, pois quem conhece a verdade, sempre a verdade irá libertar. Então é isso. À medida que escutamos a pregação, à medida que escutamos os ensinamentos da palavra de Deus, nós somos libertos. E o último ponto na importância da pregação, diz que discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Né? Discerne os pensamentos e o propósito do coração. Lá
em Hebreus, também um texto muito conhecido, Hebreus 4:12, vai dizer assim: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É isso que a palavra de Deus nos traz. É isso que, por isso, é importante que seja pregada a palavra de Deus. É importante que seja ensinada a palavra de Deus. É assim. Se queremos ter essa característica de pregação fervorosa, como dizia no princípio, não é gritaria, não. Não é saltar de um lado para o outro. Até porque a gente pode saltar de alegria. Mas não é isso que torna uma pregação fervorosa. O que torna uma pregação fervorosa é ter Jesus como modelo, saber que as Escrituras simplesmente é a palavra de Deus e mais nada, entender que essa palavra de Deus, ela por si tem autoridade, porque essa autoridade funda-se em quem? Na pessoa do Senhor. E essa palavra de Deus tem que estar, ou tem que ser recebida com humildade no nosso coração. Nada de soberba, nada de orgulho, mas pessoas que são humildes e prontas para poder receber. E por último, precisamos ver que essa palavra tem um grande impacto na nossa vida. Ela transforma as nossas vidas de uma forma geral. Glória a Deus. Podemos agradecer ao nosso bom Deus, nosso Pai, que nos tem dado a oportunidade de conhecer a Ele, de saber mais e mais quem Ele é. Vamos orar e agradecer ao nosso bom Deus essa manhã. Nosso querido Pai, nosso Deus, nós queremos Te agradecer, queremos louvar a Ti pela oportunidade da Sua palavra, Senhor. Não sabemos tudo, Pai, nós queremos aprender mais e mais de Ti. Senhor, nos ajuda que cada dia a gente diminua e Tu cresças por meio da nossa vida, Senhor. Que a Sua palavra seja o nosso único guião, nossa única orientação, Pai. De conhecermos os Seus propósitos, os Seus mistérios, Senhor. De termos toda a Sua direção, Pai. Que venha por meio da Sua palavra. Nós oramos nessa manhã, Pai. Que nos ajuda a ser essa igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que marca nesses dias, não marca pelos sinais só, Pai, mas marca pela consistência da Sua mensagem, baseada na Sua palavra, a mensagem de esperança, a mensagem de salvação que está em Jesus Cristo. Nós colocamos essa semana, colocamos, Senhor, esses dias que a gente possa refletir em Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos nos levantar e adorar ao nosso bom Deus antes de encerrarmos com o culto. Oh Jesus, oh Pai, te adoramos, te glorificamos, Deus, por tudo. Por quem as rochas clamariam, quem pôde estrelas acender, anseia a criação palavras para cantar. Este é o meu prazer.
Deus abençoe, meu irmão. Ótimo domingo. E vai na paz. Que Deus dê uma ótima semana. Amém? Graças a Deus. Amém? Você pode virar para o irmão. Diga para o irmão que está aí. Somente na palavra. Simplesmente na palavra.